Boa noite, meus irmãos. Que a graça do Senhor Jesus seja com seu povo aqui reunido nessa noite. Amém? Amados irmãos, abra sua Bíblia, por gentileza, em Salmos de número 133. Salmos de número 133. Você que encontrar, fique de pé em reverência à palavra do Senhor. Eu vou estar lendo na NVT, mas você acompanha aí na sua Bíblia ou então pela tela. Salmo de número 133. Vamos mais 5 segundos aí. Salmo 133. Diz assim a palavra do Senhor, amados: como é bom e agradável quando os irmãos vivem em união, pois a união é preciosa como o óleo da unção, que era derramado sobre a cabeça de Arão e descia por sua barba até a bainha de suas vestes. É revigorante como o orvalho do Monte Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor pronuncia sua bênção e dá vida para sempre. Palavra do Senhor, podeis assentar. Amados, é possível que o contexto desse salmo, que é mais um salmo de romagem, nós já estamos no penúltimo salmo de romagem, no penúltimo salmo de subida, em que nós agora estamos chegando em Jerusalém. Os salmos de romagem, como nós bem sabemos já, depois desses 13 salmos, que eles eram usados pelo povo na peregrinação em direção a Jerusalém. E eles usavam esses salmos, esses cânticos, louvando, de forma em que eles se alegravam, eles se encorajavam, eles despertavam a esperança, eles apresentavam as suas angústias e as suas aflições por meio do canto, por meio do louvor, até que eles chegassem então a Sião. E nesse, amados, cântico de romagem, cântico de subida, cântico de ascensão, cântico de degraus, esse cântico ele vai apresentar uma verdade preciosa e muito importante para a igreja do Senhor Jesus. E nesse penúltimo degrau de subida, de ascensão, em que o povo está chegando a Jerusalém, parece que a imagem é quando está todo mundo subindo, né? Quando a gente está no shopping, ou quando eu fui no aeroporto e tem aquele escadão, aquela escada rolante, e está todo mundo subindo junto, está todo mundo no último degrau, chegando, acessando, e parece que vem aquele montaréu de gente. Ou então quando a turma está fazendo check-in na rodoviária, comprando a passagem da rodoviária, ou então fazendo o check-in no aeroporto, aquele monte de gente chegando ao seu destino. Esse cântico, amados, ele apresenta essa espécie de visão. No último degrau e no último passo, o cântico é sobre a unidade da igreja. É possível, então, que o contexto desse salmo seja a coroação de Davi como rei de Israel. Após a morte de Saul, amados, e nós vimos um pouco dessa história no salmo anterior, Davi foi ungido, então, rei sobre Judá. E Isbosete, filho de Saul, foi aclamado rei sobre Israel.
Só que, amados, nesse período de divisão, houve uma guerra longa entre Judá e Israel, até que Isbosete foi assassinado. E após esse assassinato, então, os anciãos do povo de Israel caminham até Hebrom e chegam diante de Davi. Isso está relatado em 2 Samuel, capítulo 5, do versículo 1 até o versículo 4. Chegam diante de Davi, e então o aclamam rei sobre todo Israel. Narra-se então que Davi foi ungido rei sobre todo Israel, de forma que agora a nação está unificada. Davi agora não é somente rei de Judá, na qual ele reinou 7 anos. Agora ele é rei de todo o Israel. A nação então se junta. O povo então se submete ao reinado de Davi, e então há uma unidade política, há uma unidade religiosa e há uma unidade geográfica. E é possivelmente então desse contexto que Davi agora olha para essa unidade política, unidade religiosa, para essa unidade geográfica. Davi então expressa esse salmo e proclama: como é bom e agradável quando os irmãos vivem em união. Davi então expressa, amados, por meio desse salmo, o prazer na unidade, o valor da unidade e os frutos da unidade. Portanto, vamos juntos pensar rapidamente sobre as verdades ensinadas por esse louvor. Prazer na unidade. Como é bom e agradável. Perceba a alegria expressa por Davi, a satisfação, o contentamento, o deleite na unidade. Lembra da imagem de todo mundo chegando no seu destino, todo mundo esperando, todo mundo junto ali, parece que está todo mundo na porta, esperando a porta abrir. Olha aquele monte de gente, todo mundo abre um sorriso no rosto. Davi lá de cima olha e vê todo o povo reunido como um só povo. Davi possivelmente agora relembra dos problemas, relembra das divisões, relembra das guerras, relembra das batalhas, relembra das maquinações, relembra das tentativas de golpe. E agora ele vê todo o povo junto, unido. Então Davi expressa com alegria, satisfação, deleite no seu coração e diz: como é bom, como é agradável, como é bom, como é agradável quando os irmãos vivem em união. Não há guerras, não há mais batalhas, não tem mais separação, não tem mais divisão. O que há é união, comunhão, comunidade, fraternidade, irmandade, unidade. O povo agora caminha na mesma direção. O povo caminha agora no mesmo propósito. O povo está unido. O povo se junta. Não simplesmente agora como as 12 tribos, mas o povo se junta como uma tribo só, como um povo só. Se junta com alegria, com prazer, com satisfação. E Davi então, ao ver aquilo, ele diz: como é bom, como é agradável quando os irmãos vivem em união. Não há desgaste, não tem medo de invasão,
Não tem tristeza porque você sabe que você está lutando contra o seu irmão. Agora somente o abraçar, o apertar de mãos, o ósculo santo. Há uma alegria no coração do povo que vive em união. Isso reflete para nós, amados, que devemos relembrar que há um laço que nos une. E além de entendermos que há um laço que nos une, precisamos entender, reconhecer que há um propósito que nos reúne. O laço que nos une, amados, é Cristo Jesus, nosso Senhor. O propósito que nos reúne é a adoração a Cristo Jesus, nosso Senhor. E quando nós, unidos por Cristo Jesus e reunidos para adorar a Cristo Jesus, há alegria no nosso coração, há deleite no nosso coração, há prazer no nosso coração. Porque o meu propósito, o meu desejo, o meu anseio é estar junto com os meus irmãos para adorar ao Senhor, para encontrar-se com Deus. Amados, e quando estamos unidos a Cristo, em comunhão com os irmãos e reunindo-se em nome dele, os nossos corações se enchem de alegria e prazer, porque compreendemos que fazemos parte do povo amado de Deus. É o povo de Deus que está reunido, é o povo de Deus que se reúne para adorar a esse santo Deus que nos salvou, esse santo Deus que morreu por nós, por meio de Cristo Jesus. Isso desperta alegria, prazer. Por isso, não combina, amados, com os crentes, com os cristãos, ao chegar na comunidade cristã, virar a cara um para o outro. A desunião não combina com o cristianismo. Porque a ideia e a essência do cristianismo é um Deus que chama um povo. E a marca desse povo, amados, é a unidade. Mas além de Davi proclamar como é bom e agradável quando os irmãos vivem em união, quando não há dissensões, disse-me-disse, divisões, partidarismos, quando há essa alegria no coração em nós darmos as mãos uns aos outros e celebrarmos e adorarmos e reverenciarmos e exaltarmos e glorificarmos esse Deus, Davi ressalta o valor da unidade, fazendo comparações. Perceba como é bom e agradável quando os irmãos vivam em união, pois a união é preciosa como o óleo da unção, que era derramado sobre a cabeça de Arão e descia por sua barba até a bainha das suas vestes. O óleo da unção, feito com a receita de Deus, era um óleo precioso, cheiroso e sagrado. E esse óleo, ele foi usado, amados, na unção de Arão, como sumo sacerdote, sendo derramado sobre ele com abundância. É por isso que ele fala que era derramado sobre a cabeça e descia pela barba, descia pelas vestes. Arão parece que tomou um banho do óleo da unção. Isso para significar a consagração de Arão e a purificação de Arão como sumo sacerdote. Tendo em vista que o ofício do sumo sacerdote era apresentar-se diante de Deus, representando o povo. E ele diz que a união é preciosa como esse óleo da unção que cobriu Arão, que deu um banho em Arão. Ele faz uso dessa comparação para mostrar que a unidade agrada a Deus, que a unidade é agradável a Deus, que a unidade glorifica a Deus.
A união é preciosa como óleo da unção, amados, porque é como se esse óleo estivesse sendo derramado sobre o povo de Deus, cobrindo todo o povo, demonstrando essa unidade, porque desce pela cabeça, passa pela barba, passa pelo corpo, vai até a bainha, cobrindo todo o povo, essa unidade, mas também demonstrando que assim como o óleo que exalava essa fragrância, a unidade, ela agrada ao Senhor, chega como cheiro suave ao Senhor. A unidade da igreja agrada a Deus e glorifica a Deus. A unidade do corpo de Cristo, da noiva de Cristo, do reino de sacerdotes, da igreja de Deus, é como o óleo da unção, preciosa e agradável, de forma que Deus vem habitar em nosso meio, recebendo a glória que lhe é devida. Assim como Arão, consagrado, purificado, se apresentava diante de Deus, agora o povo unido, esse povo que é consagrado, esse povo que é reino de sacerdotes, esse povo que tem a unção do Espírito Santo, esse povo se apresenta diante de Deus, unido. E essa união achega a Deus como cheiro suave. E em resposta à adoração desse povo, Deus desce e se faz presente no meio do povo, recebendo os sacrifícios, ouvindo as orações, sendo glorificado no meio do seu povo, habitando no meio do seu povo. Esse é o valor da unidade. O valor da unidade, amados, está em nós termos a oportunidade de, como igreja, na unidade, agradar a Deus e glorificar o seu nome. Mas também a unidade demonstra frutos. Na segunda comparação, Davi fala: é revigorante como o orvalho do Monte Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor pronuncia sua bênção e dá a vida para sempre. Agora, perceba que com essa analogia, obrigado, Anusa, com essa analogia, ele destaca mais uma vez a unidade e os frutos advindos dela. O Hermon, amados, o Monte Hermon, ele ficava ao norte. O Monte Sião, ele ficava ao sul. Então, geograficamente, é impossível que o orvalho do Monte Hermon descesse sobre o Monte Sião. Aqui, Davi está usando uma figura de linguagem. Davi, que era um grande poeta, ele está tentando demonstrar que, apesar de geograficamente separados, ele usa essa figura de linguagem porque o Hermon, que ficava ao norte, ele é tomado no seu cume por gelo. E esse gelo, amados irmãos, e quando vai descendo, ele vai formando também aquela camada de neve. E essa neve, ela derretia. E quando essa neve derretia, ela descia e desaguava onde? Desaguava no Rio Jordão. E ao desaguar, e essa neve, ela foi responsável por muito tempo, por grande parte do volume de água do Rio Jordão. O Jordão, que significa rio que desce, essa água que descia, desaguava no Rio Jordão, ela então descia para o Mar da Galileia, que descia para o Mar Morto. Descia por quê? Porque do Monte Hermon até o Mar da Galileia, 200 metros abaixo do nível do mar. Do Mar da Galileia até o Mar Morto, mais 200 metros abaixo do nível do mar. Então essa água que desaguava no Rio Jordão descia até o Mar da Galileia, até a região de Sião. Sião, que ficava ao sul, como eu falei, uma terra seca, árida. Então, quando Davi está usando, amados, essa figura de linguagem, ele está dizendo que o Monte Hermon e o Monte Sião, eles estão caminhando
juntos, no mesmo propósito. Há uma unidade geográfica linda e maravilhosa, de maneira que o Hermon está ajudando Sião, e Sião, que é uma terra seca e árida, é sustentada, é umidificada pela água que desce do Hermon, de maneira que nessa terra seca e árida há vida. A semente brota. Há alegria no meio do povo, porque pode plantar e colher. É revigorante como o orvalho do Monte Hermon, que desce sobre os montes de Sião, amados. Ele traz essa figura de linguagem para mostrar que a unidade, amados, traz o vigor de volta. A unidade, ela traz a força de volta. A unidade traz a esperança de volta. A unidade traz a edificação do povo de Deus. E ele termina dizendo uma frase preciosa, amados. Ali o Senhor pronuncia sua bênção e dá vida para sempre. Como frutos dessa unidade, a edificação, a alegria, a força, ao vigor trazido de volta, a esperança trazida de volta. A esperança renasce, como canta os arrais. A esperança renasce no meio da unidade, e ali o Senhor pronuncia sua bênção. O Senhor derrama bênçãos especiais, amados, no meio do povo de Deus, para a igreja de Deus, e dá a vida para sempre. Aqui aponta para a salvação, que já e ainda não. Aponta para a salvação, porque a unidade, nós veremos isso mais à frente no final. A unidade testemunha de Deus. E assim os de fora podem ser salvos por Cristo Jesus. Mas também a unidade traz essa esperança, amados, o consolo e a força ao povo de Deus, ao relembrar que o Senhor tem nos abençoado hoje, e o Senhor tem vida para nós abundantemente amanhã. Vida e vida abundante, vida para sempre. Isso são frutos da unidade, do povo que está unido num só propósito, num só compromisso. Por isso, alguns pontos para a nossa observação, amados. O primeiro é que devemos orar pela unidade da igreja. João capítulo 17 é a oração sacerdotal de Jesus. Aí no versículo, a partir do verso 21, ele vai dizer: minha oração é que todos eles sejam um, como nós somos um, como tu estás em mim, Pai, e eu estou em ti, que eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu dei a eles a glória que tu me deste, para que sejam um, como nós somos um. Eu estou neles e tu estás em mim, que eles experimentem unidade perfeita, para que todo mundo saiba que tu me enviaste e que os amas tanto quanto me amas. Amados, devemos orar pela unidade. E eu creio fortemente que se Cristo orou pela unidade da igreja, eu acredito que eu e você devemos orar também. Tendo em vista vozes dissonantes, tendo em vista inimigos da cruz que se infiltram no meio do povo de Deus, tendo em vista o joio que cresce junto com o trigo, devemos orar, amados, para que Deus conserve a unidade do seu povo. Orar fortemente por isso.
para que não vivamos como ilhas, cada um no seu canto, cada um no seu quadrado, mas um povo que confessa Cristo Jesus como Senhor, que crê no Evangelho, que crê nas Sagradas Escrituras, amados. Precisa caminhar junto, firmado em Cristo Jesus, até o dia final. Porque, amados, sem ovelhas reunidas, é mais difícil de pegar do que uma ovelha solitária. Devemos orar pela unidade. O segundo ponto é que devemos lutar pela unidade. Efésios capítulo 4, a partir do verso 3, diz: façam todo o possível para se manterem unidos no Espírito, ligados pelo vínculo da paz, pois há um só corpo e um só Espírito, assim como vocês foram chamados para uma só esperança, há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de tudo, o qual está sobre todos e em todos e vive por meio de todos. A cada um de nós, porém, Ele concedeu uma dádiva por meio da generosidade de Cristo. Devemos lutar pela unidade. Façam todo o possível. Esse ponto aqui é relevante, amados, porque o que tem acontecido no meio cristão, no meio evangélico, é a arrogância, o orgulho. Muitos cristãos, muitos ditos crentes, se perdem na vaidade das suas linhas teológicas. Se perdem na vaidade, no orgulho da sua placa denominacional. E uma analogia interessante é que o acriano, ele é tão brasileiro quanto carioca. Se você for em Manaus, é Brasil da mesma forma que Florianópolis. Contudo, perceba que talvez muitos de nós teremos dificuldade de entender o dialeto dos acrianos. Costumes, sotaques, mas brasileiros. Nós, amados, temos em nosso meio pessoas que pensam diferente de nós em questões secundárias. Pastor Augusto Nicodemos usou outra comparação, dizendo que o cristianismo é como uma casa. E uma casa não é só feita de sala. Tem sala, tem quarto, tem cozinha, tem banheiro. Umas melhoradas tem até piscina. Mas a verdade é que é uma casa só. Portanto, nós podemos comungar com pessoas, com irmãos que acreditam em pontos secundários nossos. Podemos. A diferença é, e o importante é, que nós devemos observar aquilo que Efésios disse. Há um só corpo, um só Espírito, há um só Senhor, há uma só fé, há um só batismo, há um só Deus e Pai de tudo. E por que isso é relevante? Porque ao olharmos para as Sagradas Escrituras, amados, as Sagradas Escrituras ressaltam e defendem, por exemplo, a humanidade de Cristo, a divindade de Cristo, a pessoa do Espírito Santo. Nós, durante
pelo ensino dos apóstolos e durante a história da igreja, estamos cada vez mais solidificados na verdade que as Escrituras são a palavra de Deus, inerrante, infalível. Portanto, se existe alguém que nega as Escrituras, que nega a pessoa do Espírito Santo, que nega a humanidade de Cristo, que nega a divindade de Cristo, não é meu irmão. Portanto, eu luto pela unidade nas verdades centrais da fé, que não negam a pessoa de Deus, e nem as verdades expressas das Escrituras. Isso porque é necessário dizer, amados, porque como eu falei, há uma arrogância, há um orgulho, há uma vaidade que permeia o mundo evangélico também. Quando o apóstolo Pedro, nós veremos isso no próximo ponto, mas quando o apóstolo Pedro diz, vocês são propriedade exclusiva de Deus, o apóstolo Pedro não estava falando da Igreja Batista Água Fria somente. O apóstolo Pedro não estava falando da denominação batista. O apóstolo Pedro estava falando da igreja, de todos aqueles que confessam Jesus como único, suficiente Salvador e permanecem firmes em obediência à sua palavra. Porque no céu, amados, no céu não vai ter essa divisão não. A controvérsia entre George Whitefield e John Wesley. Perguntaram para Whitefield, se eu não me engano, né? Se eu não estiver trocando. Você vai encontrar John Wesley no céu? Porque Whitefield era ortodoxo, John Wesley carismático. Você vai encontrar John Wesley no céu? Whitefield falou, vou nada. Aí a turma, é agora. Por que você não vai? Porque ele vai estar tão perto de Deus que eu não vou conseguir enxergá-lo. Porque, amados, conseguimos enxergar. A Bíblia nos ensina que pelos frutos conhecereis. Nós conseguimos enxergar quem é filho de Deus, quem é filho do diabo. Pessoas piedosas, amados, sejam calvinistas ou arminianas, pessoas piedosas que creem na continuidade ou descontinuidade. A verdade é que nenhuma delas nega que Cristo Jesus é o único Salvador. Nenhuma delas nega que a Bíblia Sagrada é a palavra de Deus. Portanto, podemos caminhar juntos, a despeito dos nossos entendimentos diferentes. Porque unidade não é uniformidade. Mas a verdade é que somos um povo. E devemos amar os nossos irmãos de outras denominações. Mas com todos eles, devemos passar pelo crivo das Escrituras. Mas para não delongar mais, amados, a unidade, terceiro ponto, a unidade é testemunha aos de fora. 1 Pedro 2, versículo 9. Vocês, porém, são povo escolhido, reino de sacerdotes, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Assim vocês podem mostrar às pessoas como é admirável aquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes vocês não tinham identidade como povo, agora são povo de Deus. Antes não haviam recebido misericórdia, agora receberam misericórdia de Deus. E eu chamo a atenção, amados, para a parte que diz: assim vocês podem mostrar às pessoas como é admirável aquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz.
A unidade da igreja é testemunho para os de fora. Como as pessoas de fora que olham o tempo todo para nós vão, amados, serem convertidas se o nosso testemunho aqui dentro é pior do que os de fora? Eu já ouvi pessoas dizerem: eu vou para a igreja para quê? Se for para ouvir fofoca, eu continuo aqui na esquina da minha casa. Porque falsos crentes, amados, estão fazendo fofoca um dos outros no meio da igreja. Crentes, e isso também, infelizmente, eu tive a experiência de observar, crentes que um espera o outro entrar primeiro na igreja. Porque quando um sentar de um lado, ele faz o quê? Senta do outro. Crentes, amados, que saem antes para não ter que apertar a mão do pastor. E não se engane, amados, os ímpios estão vendo isso tudo. Como vamos mostrar às pessoas que Deus é admirável, que Deus é amor, que Deus é misericordioso, se nós não demonstramos isso entre nós? A unidade, amados, é testemunho para os de fora. Por último, a nossa unidade vem dele. A nossa unidade é por ele. A nossa unidade é para ele. Efésios capítulo 2, versículo, a partir do verso 17. Ele trouxe essas boas novas de paz, tanto a vocês que estavam distantes dele, como aos que estavam perto. Agora, por causa do que Cristo fez, todos temos acesso ao Pai pelo mesmo Espírito. Portanto, vocês já não são estranhos e forasteiros, mas concidadãos do povo santo e membros da família de Deus. Juntos somos sua casa, edificados sobre os alicerces dos apóstolos e dos profetas, e a pedra angular é o próprio Cristo Jesus. Nele somos firmemente unidos, constituindo um templo santo para o Senhor. Por meio dele, vocês também estão sendo edificados como parte dessa habitação, onde Deus vive por seu Espírito. A nossa unidade vem dele. A nossa unidade é por ele. A nossa unidade é para ele. Nós, amados, oramos por unidade, lutamos por unidade, testemunhamos a nossa unidade por causa de Cristo, por quem ele é, pelo que ele fez. Portanto, amados, a nossa convivência deve refletir Cristo Jesus. A nossa comunhão deve exaltar a Cristo Jesus. O nosso serviço em prol dos outros, amados, deve ser para a glória de Cristo Jesus. O nosso empenho, esforço, a nossa dedicação, amados, em nos fortalecermos teologicamente, em crescermos em conhecimento e graça, é para que o Senhor seja exaltado em nosso meio, cada vez mais. Portanto, irmãos, que nós, parte do povo de Deus, possamos a cada dia mais valorizar a unidade, orar por essa unidade, lutar por essa unidade,
a cada dia mais ser esse elo de comunhão uns com os outros, buscando a paz, com amor, buscando servir, sem fazer acepção de pessoas, sem preferências, mas que nós possamos, ao caminhar juntos, a cada dia mais edificar a vida uns dos outros, para que quando chegarmos diante dos portais celestes, possamos olhar um para o lado, um para o outro, possamos abrir um sorriso no rosto e dizer: que bom, chegamos juntos. Chegamos juntos. Portanto, eu quero orar com os irmãos nessa hora, pedindo ao Senhor que Deus nos desperte, amados, a humildade, a sensatez, a sabedoria de a cada dia mais se esforçar para que sejamos um em Cristo Jesus. Oremos. Deus, nós queremos te dar graças pela sua palavra. Queremos te dar graças por essa comunidade, Deus, que se reúne em teu nome nessa noite. Mas, ó Deus, sabemos que nós somos uma parte da igreja do Senhor Jesus espalhada pela face da terra. E nós queremos pedir, Senhor, que a igreja do Senhor no mundo, que a igreja do Senhor no Brasil, que a igreja do Senhor em São Fidélis, ó Deus, a cada dia mais trabalhe, se engaje, lute para que ela seja mais unida, para que essa união, essa unidade, ó Deus, glorifique ao Senhor, para que nós, ao invés de defendermos as nossas placas denominacionais, ó Deus, ou até mesmo as nossas linhas teológicas, venhamos nos engajar em exaltar Cristo Jesus, que nos conduz às Escrituras Sagradas, para que sejamos protegidos, guardados, ó Deus, dos lobos devoradores, para que não sejamos levados pelo falso evangelho, para que não sejamos dispersos do rebanho do Senhor, ó Deus, sejamos presas fáceis, mas que em nome de Jesus, ó Pai, que o Senhor desperte as nossas comunidades na nossa cidade, ó Deus, para que possamos nos engajar mais em pregar o evangelho verdadeiro, puro, simples do Senhor Jesus. E que os falsos mestres, os falsos profetas, as falsas igrejas, ó Deus, caiam por terra em nome de Jesus. E as ovelhas do Senhor possam ouvir a sua voz proclamada, ó Deus, dos púlpitos das nossas comunidades espalhadas por essa cidade, e possam ser atraídas ao evangelho, ó Deus, verdadeiro, sejam atraídas e conduzidas a igrejas sérias, bíblicas, fiéis ao Senhor, ó Deus. E que assim, ó Deus, todos nós sejamos fortalecidos e edificados, ó Deus, amando uns aos outros, servindo uns aos outros, ó Deus, caminhando juntos nessa peregrinação até o dia final. Mas nós pedimos de forma específica, ó Deus, pela nossa comunidade, pedindo ao Senhor, ó Deus, que o Senhor nos proteja do orgulho, nos proteja da vaidade, ó Deus, nos proteja da soberba, Senhor, mas que a cada dia o Senhor derrame sobre nós o amor que vem do alto, que o Senhor nos encoraje a cada dia mais a servir, ó Deus, uns aos outros, a edificar a vida uns dos outros, ó Deus, que não haja dissensões, facções, ó Deus, disse-me-disse em nosso meio, ó Deus, mas que a cada dia mais nós possamos se alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram, Deus.
Que das nossas bocas, ó Deus, saiam palavras de vida, ó Deus, para com os nossos irmãos e amigos que aqui frequentam. E assim, ó Deus, o Evangelho do Senhor Jesus seja ressaltado. E que o Senhor Jesus seja reconhecido como o Senhor, Deus, o único Salvador das nossas vidas nessa comunidade. Ajuda-nos, ó Deus, no púlpito, como o pastor orou. Mas ajuda-nos, ó Deus, nos nossos relacionamentos nessa comunidade. Para que venhamos estar preocupados, ó Deus, em que cada um caminhe na direção do Evangelho do Senhor Jesus. Que ninguém fique para trás, Senhor. Mas que nós sejamos encorajados e incomodados, ó Deus, a cada dia mais, pegar nas mãos uns dos outros e ser o suporte, ser o apoio, ó Deus, ser o encorajador, ó Deus, ser aquele que exorta com amor, ser aquele que admoesta, ó Deus, para que nossos irmãos possam valorizar a comunhão. Ó Deus, por isso queremos clamar ao Senhor, que o Senhor ministre os nossos corações, ó Deus, e nos conduza pela palavra do Senhor até o fim. É no nome de Jesus que eu oro, grato pelo que o Senhor tem feito no nosso meio. Em nome de Jesus, amém e amém. Oração silenciosa, amados, estamos encerrados nessa noite.